Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje vamos falar sobre valor presente líquido, ou VPL. O VPL é o somatório do valor presente das entradas e saídas de caixa geradas pelo projeto. Lembram do fluxo de caixa que nós analisamos lá nos vídeos de payback? Pois é algo muito parecido. Temos que pensar que esse fluxo de caixa é resultado de um orçamento que foi feito para um determinado projeto, que considerou todas as entradas e todas as saídas de caixa geradas pelo projeto e que consolidou tudo isso em uma coluna de fluxo de caixa líquido, que é essa coluna que está à direita do vídeo, que é o que vai ser analisado pelo VPL e também depois pela taxa interna de retorno. Então, o VPL avalia a viabilidade econômica e financeira do projeto com base na análise desse fluxo de caixa, e ele também é muito interessante porque permite comparar dois ou mais projetos. Como que nós calculamos o VPL? Essa é a fórmula dele. Vocês devem lembrar de ter aprendido isso em algum momento na matemática financeira, que utilizava essa fórmula, que é a fórmula do montante da capitalização composta, que diz que o montante é igual ao capital vezes 1 mais i elevado na n. O que nós vamos fazer aqui é que nós vamos considerar esses fluxos de caixa futuros como sendo nossos montantes a serem recebidos no futuro, e nós vamos calcular o valor atual de cada um deles, ou seja, como se fosse o capital de cada um deles. Por isso, eu isolei o capital dessa fórmula, né? Então, ficou o capital igual montante dividido por 1 mais i elevado na n. Para cada fluxo de caixa, isso tem que ser feito. E o VPL é o somatório disso tudo, considerando que aqui no meio pode ter alguns positivos e alguns negativos, ok? Então, FC aqui é o fluxo de caixa, que é como se fosse o montante lá da fórmula do montante da matemática financeira. I é a taxa de desconto, a taxa pela qual esses fluxos vão ser descontados. No entanto, essa taxa de desconto ela pode gerar um pouco de debate, porque ela é chamada também de taxa mínima de atratividade, TMA, e ela muitas vezes é definida de maneira um pouco arbitrária, um pouco subjetiva, porque o que nós sabemos é que essa taxa tem que representar algo que seja compensatório do risco que a empresa assumiu nesse projeto, ou da inflação, do custo do capital, lembrando que o capital próprio também tem custo, ou mesmo o custo de oportunidade, que é o custo que a empresa tem de deixar de investir em uma outra atividade que é lucrativa também. A taxa mínima de atratividade é uma taxa que deve ser compensatória para todos esses fatores e outros mais que a empresa julgar importante. Trouxe um exemplo para vocês. A empresa Alfa está analisando a possibilidade de investir em uma nova máquina para sua linha de produção. O investimento é de R$ 200 mil e gerará benefícios líquidos conforme a tabela ao lado, ao longo de 6 anos. A taxa mínima de atratividade de 8% ao ano. Calcule o VPL do projeto. Essa é a fórmula do VPL que vocês já viram, e isso é o que nós temos que fazer para calcular, né? Substituir todos esses fluxos de caixa nos numeradores da fórmula, né? Lembrando que esse aqui é negativo porque é um investimento inicial de 200 mil, a taxa 8% tem que ser colocada em formato unitário, né, uma escala de 0 a 1, dividimos a taxa de 8% por 100, dá 0,08, e o n, que é o expoente aqui do denominador, é o período, né, que vai de 0 a 6. Para resolver isso, nós podemos utilizar uma calculadora científica comum, resolver no caderno, organizando os valores no caderno. Podemos utilizar uma calculadora financeira, por exemplo, a HP12C, que é a mais famosa, ou podemos resolver em uma planilha eletrônica, que é o que eu vou fazer com vocês agora. Eu abri essa planilha do Excel e já coloquei os valores daquela tabela aqui. Coloquei aqui um lembrete da fórmula que nós vamos utilizar, né, que é baseada no cálculo da capitalização composta. Vou inserir uma fórmula do Excel para resolver isso. Vou dar o sinal de igual, vou selecionar o montante, que é esse aqui, barra de divisão, abre parênteses, 1 mais a taxa I, nesse caso é 0,08, vou selecionar. No entanto, eu tenho que cuidar porque essa, essa fórmula que eu estou colocando aqui, ela vai ser aplicada às linhas de baixo também. Vou arrastar ela para baixo depois. Porém, a taxa, que é 0,08, vai permanecer 0,08. Então, eu tenho que fixar.
nós podemos colocar cifrões aqui para fixar ela, né? Se eu colocar um cifrão na frente do F, fixo a coluna F. Se eu colocar um cifrão na frente do 4, fixo a linha 4. Ou simplesmente, nesse caso, posso dar um F4, que já coloca os dois cifrões, já deixa fixado. Fecho parênteses, o sinal para elevar a uma determinada potência é o acento circunflexo, e depois seleciono o N. Nesse caso aqui, do primeiro, é o período 0. Tá? Então, essa é a fórmula, posso dar Enter, agora eu vou aplicar ela às linhas de baixo, vou arrastar. Então, eu seleciono ela, posiciono o cursor do mouse no canto inferior direito, clico e arrasto para baixo. Aplicou as linhas de baixo. Vocês perceberam, por exemplo, que esse valor aqui do período 0 permaneceu o mesmo. Teoricamente, ele tem que permanecer o mesmo porque ele já está no período 0. O que nós estamos fazendo aqui é calcular o equivalente de todos esses fluxos no período 0, é trazer todos eles para o período 0. Esse já está no período 0, portanto, fica o próprio valor. Se nós pensarmos em termos da fórmula, temos que ver que o denominador da fórmula está sendo elevado a um expoente 0, portanto, o denominador é 1, por isso ficou menos 200.000 dividido por 1. Outra coisa interessante que nós podemos perceber aqui é que nós temos 3 fluxos de caixa no valor de 49.000 e que o valor descontado deles não é igual. Por quê? Quanto mais longe esses fluxos estiverem no tempo, mais desconto eles vão sofrer. Então, esse 49.000 que estava no período 6 foi descontado por 6 anos. Passou a valer 30.878,31 no período 0. Esse aqui do quinto ano foi descontado por 5 anos apenas. Então, ele sofreu um desconto um pouco menor. Esse do período 4 sofreu um desconto um pouco menor ainda. O VPL, como o próprio nome diz, é o valor presente líquido. Então, nós vamos somar todos esses valores presentes aqui, positivos e negativos, para termos um líquido. Posso utilizar aqui uma fórmula da soma, igual soma, abre parênteses, seleciono todos esses valores e fecho parênteses. O resultado é o meu VPL. O Excel tem uma fórmula também para o VPL, só que ela tem que ser colocada em um padrão, um formato um pouco diferente desse que nós estamos acostumados. Se eu colocar a fórmula aqui, ó, vou mostrar para vocês, igual VPL, abre parênteses, ele pede a taxa primeiro, seleciono a taxa, ponto e vírgula, e agora os valores, que são os valores do meu fluxo de caixa. Seleciono todos eles, fecho parênteses, e essa é a fórmula, posso dar Enter. Não deu o mesmo valor. Para nós ajustarmos o nosso formato, o que pode ser feito é multiplicar por 1 mais a taxa. Fecha parênteses. Isso vai transformar ele no mesmo valor que nós encontramos fazendo esse cálculo menos automatizado do VPL. O que nós descobrimos, então, é que esse VPL de 10.926,43 nos diz que o projeto é viável. Por quê? Significa que esse projeto pagou, entre aspas, a taxa mínima de atratividade de 8% e, além disso, ainda gerou um excedente de 10.926,43. Se o VPL for superior a 0, que é o caso, ele é viável, ele pode ser aplicado. Se o VPL for menor do que 0, o projeto seria inviável. E o interessante é que o VPL pode ser utilizado também para comparar projetos. Quanto maior o VPL, melhor o projeto. Um projeto com maior VPL é um projeto melhor do que outro, certo? Essa foi nossa aula, muito obrigado e até a próxima.